O portal de notícias Barbacena Online e a Rádio Sucesso FM estão apresentando uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Barbacena. Estamos conversando sobre o futuro da nossa cidade e o que será decidido nas urnas no próximo dia 15 de novembro. Hoje, o nosso convidado para a entrevista é o candidato Pedrinho do Vale. Seja bem-vindo, Pedrinho. Obrigado, Ricardo Salim. Rádio Sucesso. Internautas da Barbacena Online, todos barbacenenses e ouvintes do nosso querido contato direto. Pedrinho, vamos conversar primeiro sobre saúde. Eu queria lembrar, antes de qualquer coisa, que a cada pergunta que eu fizer a partir de agora, aliás, antes, eu ainda preciso lhe dar 1 minuto para que você possa se apresentar como candidato. Por favor, fique à vontade, você tem 1 minuto para se apresentar. Primeiro, eu quero agradecer e dizer ao barbacenense, o eleitor barbacenense, a sociedade barbacenense, que eu coloco o meu nome como candidato a prefeito nesse pleito de 2020, pela larga vida pública que eu tenho. Eu tive 4 mandatos de vereadores e 1 como suplente. E eu trabalhei muito em torno da infraestrutura do bairro Ipanema e hoje eu quero levar esse trabalho que eu fiz no bairro Ipanema para a periferia da nossa querida Barbacena. E dizer da minha satisfação de hoje ter um cidadão da periferia disputando o executivo da Prefeitura de Barbacena. Então, coloco o meu nome aqui a todos os barbacenenses para apreciação no próximo pleito de 15 de novembro de 2020. Perfeito. Pedrinho, vamos agora, então, esclarecendo as regras aqui das entrevistas. A cada pergunta, você tem 3 minutos para responder. Faltando 30 segundos, eu lhe aviso para que você possa concluir a sua pergunta. O primeiro assunto que nós temos conversado com todos os candidatos é sobre a saúde. Então, a pergunta é: qual a sua proposta para o atendimento na rede municipal de saúde? Primeiro fato é a atenção básica da saúde primária, que é a porta de entrada do usuário do SUS, do Sistema Único de Saúde. A prevenção é fundamental no tratamento da saúde do usuário do SUS. Melhorar a infraestrutura das unidades de saúde do nosso município, fortalecer o Programa da Saúde em Família, o PSF. Iremos construir as 5 UBS que deveriam ser construídas pela administração passada e não foi concluída no bairro Montemário, no bairro Santa Luzia, no bairro Santo Antônio e no distrito do Pinheiro Grosso e também de Torres. Então, é nossa prioridade recomeçar a construção dessas 5 UBS, dinheiro vindo, oriundo do governo federal, bem como as reformas dos postos de saúde dos bairros, do bairro 9 de Março e do distrito de Senhora das Dores. Recriar a unidade básica central no centro da cidade. Acho que quando funcionava ali no Jardim do Globo, a porta de entrada da saúde do barbacenense era muito melhor do que hoje funcionar em lugares distantes, um lugar que não é central ao movimento das comunidades, o acesso que as comunidades terá, voltando essa unidade de atendimento e também de porta de entrada para o Jardim do Globo, na dependência hoje que funcionou a antiga Senatur, é prioridade também no nosso governo. Investir mais na liberação de consultas, especialistas, exames, cirurgias. Não é possível que um exame de alto custo, o cidadão passa 1, 2, 3 anos para ter a liberação desse exame.
para, principalmente, a ressonância magnética. 30 segundos. Tem pessoas na fila esperando há muito tempo a liberação desses exames. Já existe no centro da cidade e também no centro de especialidade médica. Iremos criar, é nosso projeto, é nosso plano de governo, criar o centro de especialidade em odontologia. Acho que é fundamental para o barbacenense, para aquele menos favorecido da sorte, aquele carente da periferia. Claro. 3 minutos. Ter esse serviço prestado, serviço público, Pedrinho, que é a odontologia. 3 minutos, seu tempo já acabou para essa pergunta. Vamos para a próxima pergunta, por favor. Vamos falar agora de educação e dos professores. Novamente, eu gosto de reiterar que o senhor tem 3 minutos para nos responder a pergunta. Então, quais os planos para a educação e valorização dos professores e os servidores da educação? Fique à vontade. Primeiro, nós temos que ouvir todo o segmento da nossa sociedade barbacenense. Perante, após a pandemia, celebrar com o governo federal e com a empresa em relação à internet. Programas de inclusão digital, que é do governo federal, que tem a finalidade de incluir os alunos e professores da rede pública, dar prosseguimento ao programa educacional resistente às drogas, o ProERD, Pronatec, ensino profissionalizante, o EDAD, que o ensino à distância, reabrir todas as escolas fechadas pela administração anterior. Pretendo reabrir todas as escolas na zona rural, porque não é viável você transportar 40, 60 crianças dentro do micro-ônibus para estudar distante. Esses alunos de 7, 8 anos costumam chegar em casa às 6h30, 7 horas da noite. Então, nós temos que reabrir todas as escolas que foram fechadas pela administração passada. Pretendo também criar as creches pela administração, que não tenha dúvida disso, que a administração que investir na creche, na educação infantil, nós iremos preparar essa criança para infantil, para um futuro melhor. O ProERD, por exemplo, a educação ambiental, que é pela Polícia Militar de Minas Gerais, que implantou em Barbacena e hoje se expandiu no estado de Minas Gerais. Parabéns à Polícia Militar de Minas Gerais, que hoje o programa é investido e expandido em vários municípios mineiros, e valorizar o professor. É fundamental valorizar o professor. O Estado dá xerox para as provas, dá folha, e tem professores que tiram dinheiro do seu próprio salário, professores da rede municipal de ensino, para investir dentro de sala de aula. Então, o município tem que arcar. Claro, o senhor tem ainda 30 segundos para concluir seu raciocínio, por favor. Eu gostaria de dizer da minha pretensão com o professor que trabalha na rede social, na rede de ensino do nosso município, nas 23 escolas da rede municipal. Nós queremos valorizar o professor em geral no nosso quadro de educadores da rede municipal de ensino. Claro, 3 minutos, então. Vamos para a terceira pergunta. Nós estamos entrevistando o candidato Pedrinho do Vale, que é candidato a prefeito de Barbacena, e dentro do quadro em que a Rádio Sucesso e o portal de notícias Barbacena Online vem entrevistando todos os candidatos. O terceiro tema de nossa conversa, Pedrinho, é a respeito de geração de emprego, renda e também sobre as finanças envolvendo aí o município. A pandemia do coronavírus traz muitas dificuldades para os municípios, financeiramente falando. Caso seja eleito, como pretende compor as contas para cobrir os gastos e obrigações da prefeitura e ainda fazer investimentos? E ainda uma outra questão, quais seriam as prioridades em investimentos? Mais uma vez, o senhor tem 3 minutos.
Salim, eu tive visitando alguns empresários em Barbacena e eu cheguei a uma conclusão. O empresário hoje que gera emprego no nosso município, ele não tem nenhum incentivo fiscal. Então, nós pretendemos, juntamente com a Secretaria de Fazenda, dar esse incentivo fiscal ao empresário que hoje gera emprego e o que virá a gerar emprego em Barbacena. Acho que é uma iniciativa junto à Associação Comercial e que nós pretendemos pôr em prática no nosso governo, se assim Deus permitir, que nós façamos uma parceria entre a iniciativa privada, que gera emprego, e também o poder público municipal. Quero citar aqui outros exemplos. Por exemplo, valorizar o homem do campo na área agropecuária e na área pecuária. O município de Barbacena, 30% do PIB é destinado ao produtor rural. Então, nós temos que fazer uma parceria também com o produtor rural, abraçar a causa dele e buscar aqueles programas do governo federal que já vem sendo executado no nosso município, implantar para aquele pequeno e médio produtor programas que já existentes do governo federal e buscar na iniciativa desses programas federais a existência como PRONAF, como Programa Nacional de Crédito Fundiário, compras de terras e programa de aquisição de alimentos, que eu acho fundamental, porque o nosso poder da agricultura é muito forte. A economia que gera a agricultura para o município é forte, nós temos que fazer essa parceria com o pequeno e médio e o grande produtor rural. Eu pretendo também criar o menor aprendiz na prefeitura. Acho, por exemplo, a atual administração faz um contrato com os Correios, pagando R$250 mil para entrega de carnê de PTU, para entrega de correspondência da prefeitura. Então, eu pretendo criar o menor aprendiz, que o nosso dinheiro não tem que circular em outro município, tem que circular na nossa economia dentro de Barbacena. Então, pretendo criar o menor aprendiz justamente para dar oportunidade a ele a ter o seu primeiro emprego. Claro, perfeito, candidato. Vamos, então, agora ao nosso quarto tema, que se refere à mobilidade urbana. Como que o senhor vê a questão do trânsito em Barbacena e o que pretende fazer? Fale também, por favor, a sua opinião e suas ideias quanto ao transporte coletivo. Primeira fase da nossa administração é substituir o tampa-buraco para recapeação, principalmente dos bairros periféricos que hoje é abandonado, principalmente aquelas vias que dão acesso aos ônibus coletivos. Priorizar calçadas e passeios para acesso de idosos e de pessoas com deficiências, fundamental na mobilização urbana. A legalidade do transporte alternativo, de vans, de mototáxis, também de pessoas que prestam serviço à coletividade. Regulamentar a concessão pública para esses cidadãos que hoje não têm uma lei que ampara eles em relação ao transporte coletivo. As vias públicas construídas de pavimentação, conservação de ruas, das estradas rurais de nossa cidade, eu vou criar a patrulha, eu vou criar também a patrulha rural e vou criar também subprefeituras. A minha intenção é dividir a cidade em 4 setores. Para quê? Para que o cidadão barbacenense tenha acesso ao serviço público de uma forma mais fácil. Nós não podemos centralizar o atendimento a esse cidadão num ponto só estratégico. Então, nós vamos dividir isso em 4 regiões, onde os moradores poderão, através desses setores da subprefeitura, fazer suas reivindicações, fazer sua solicitação e melhoria para a sua comunidade. Quero também dizer de uma subprefeitura também para atender os distritos. Acho que os distritos de Barbacena é enorme. A expansão, vou dar um exemplo aqui, os Costa.
Os Costa têm mais de 1.000 hectares produtivos. Então, nós temos que valorizar o cidadão, o homem do campo. E essa é a nossa pretensão na área urbana e na área de conservação de vias. Claro, perfeito. O nosso quinto assunto se refere a obras e vias públicas. Barbacena carece de melhorias profundas em ruas de todos os bairros. São buracos, muitos buracos, mais e cada vez mais buracos. Qual a sua política para essas obras públicas, nas vias públicas, e também a respeito do saneamento básico? Mais uma vez, o senhor tem 3 minutos. O saneamento básico é fundamental. Hoje, Barbacena tem uma estação de tratamento de esgoto que não funciona e tem 2 em andamento. Nós temos que investir em toda essa região no saneamento básico. O saneamento básico, além de defender o meio ambiente, ele também é parte fundamental na saúde da nossa população. E quero dizer, Salim, que a nossa pretensão é fazer a obra e manter a conservação com os próprios moradores de bairro. Eu acho que nós temos que entender o seguinte: o cidadão que mora no bairro Nova Suíça, ele não tem que deslocar para o bairro João Paulo II, ele vai prestar serviço à sua própria comunidade. E eu pretendo fazer isso em todos os bairros, dar oportunidade ao cidadão daquele bairro a prestar serviço daquela própria periferia do nosso município. Claro, perfeito. Vamos, então, agora falar sobre turismo e cultura, lembrando que é uma série de entrevistas desenvolvidas pela Rádio Sucesso FM e pelo portal de notícias Barbacena Online. A entrevista é veiculada no Contato Direto, às 11 horas da manhã, e também fica disponível no canal BOL, que é um canal no YouTube, onde todas as pessoas podem assistir a qualquer momento. Então, o nosso sexto assunto é a respeito de turismo e cultura que precisam ser alavancados. O que o senhor pretende, candidato, para estas áreas? Olha, na área de turismo, eu trabalhei no Departamento d'Água de 84 a 87. Em 87, eu fui para a Secretaria de Agricultura. Então, eu tenho uma larga anos de prestação de serviço na Secretaria de Agricultura, no Parque de Exposição. Eu via lá, no último dia de festa, 200 ônibus de turista visitando a nossa Festa das Rosas. Eles conseguiram, as últimas administrações, acabar com a Festa das Rosas. Então, nós precisamos urgentemente de reaver essas festas tradicionais e populares do nosso município. E nós vamos investir muito. Nós vamos buscar parceria no governo federal, no Ministério da Agricultura, na Secretaria de Estado. Para quê? Para nós revitalizar o Parque de Exposição. E ali nós construirmos uma área de lazer, onde o cidadão barbacenense possa levar seu filho, seu neto, para passar os feriados, sábado e domingo no parque. Nós queremos movimentar aquele parque, porque não tenha dúvida que Barbacena tem um potencial muito grande na área de turismo. Agora, falar um pouco da agricultura. A agricultura, nós pretendemos investir muito na reforma de todos os museus, todas as casas culturais do nosso município. A referência hoje da cultura em Barbacena é justamente a nossa casa onde funciona ali da cultura, que funciona a biblioteca pública, em frente à antiga cadeia do município de Barbacena. Você passa lá, vê a estrutura, reboque caindo, eles não têm o privilégio nem de passar uma tinta no reboque da nossa casa cultural. Então, nós temos que rever isso, nós temos que restaurar esses imóveis. E não tenha dúvida que nós pretendemos também buscar recursos junto ao Ministério da Cultura e à Secretaria de Cultura do Estado. O que nós não podemos admitir, Salim, é na zona da Vertente, em 35 municípios, Barbacena amarga um 33º lugar no ranking do ICM Cultural,
Por quê? Porque nós estamos abandonando aqueles patrimônio histórico através do governo do Estado e do governo federal, tombados por lei. Eles estão jogados às tarras. Então, nós temos que revitalizar toda a cultura. E uma coisa importantíssima que eu tenho para dizer, eu tenho pretensões de construir um espaço cultural. E esse espaço cultural é onde nós teremos um teatro cultural que é fundamental. Não sei se você sabe, aquela área perto... O seu tempo terminou para esse assunto. Por favor, até por uma questão de compreensão em relação aos outros candidatos que também têm o mesmo tempo. Vamos então, estamos entrevistando o candidato Pedrinho do Vale e chegamos agora ao 7º assunto a ser tratado. Como o que o senhor considera os servidores públicos, qual a relação que pretende ter com eles, subordinada, claro, e sempre ao dever maior de sempre servir a população? O senhor tem 3 minutos para responder. Por favor, fique à vontade. O servidor público, eu sou servidor e sei que o salário do servidor público está defasado em 34%. Não houve a recomposição de 34% do salário do servidor. Isso aí serve também para a área de educação. Nós temos que valorizar o servidor do município de Barbacena. Então, a minha pretensão é recompor essa perda salarial nos meus 4 anos. Nos meus 4 anos, eu pretendo recompor a perda salarial desses 34%. Porque, não tenha dúvida, hoje, na atual administração, ele paga no 5º dia útil. Se paga no 4º, ele vai no site da prefeitura e diz: prefeitura antecipa pagamento do servidor. Pagar servidor em dia, isso é uma obrigação, não é favor que o executor, que o gestor. Pagar em dia, para mim, é um dever. E eu pretendo, já tenho as pretensões de nomear um servidor efetivo da área da fazenda, e a nossa determinação é pagar todo dia primeiro o servidor aposentado, pensionista, o cargo comissionado, o contratado e também o efetivo. Então, isso aí não é favor, isso aí é uma obrigação que nós temos que fazer com aquele que presta serviço à nossa coletividade e à nossa população barbacenense. Claro, o senhor ainda tem 1 minuto e 15 segundos, né? Mas vou investir muito na folha de pagamento da prefeitura. Eu já tenho a solução para resolver o problema do nosso sistema previdenciário. E pode ter certeza que nós sabemos onde vamos buscar esses recursos para alavancar os cofres do nosso SIMPAS, do fundo previdenciário do nosso município de Barbacena. Claro. Perfeito, candidato. Chegamos, então, ao 8º tema, e esta é uma série de entrevistas desenvolvidas pelo portal de notícias Barbacena Online e pela Rádio Sucesso FM. Estamos conversando com o Pedrinho do Vale e queremos saber dele agora qual a sua visão e solução para moradores de rua e também para a questão dos animais soltos pela cidade. O senhor tem 3 minutos. Veja bem, é uma situação alarmante atual em Barbacena. Em relação aos moradores de rua, nós temos que ter um tratamento especial com psicólogo. Para quê? Para que aqueles que residem, que as famílias residem em Barbacena, nós damos um abrigo a esses cidadãos e assistência médica. Para quê? Para que eles tenham uma recuperação através de uma psicóloga. E esses que são andarinos de outros municípios, de outros estados, eu me lembro desde o meu primeiro mandato de vereador. A prefeitura tratava do cidadão, acolhia ele e depois comprava passagem com destino ao município, ao estado de origem desse cidadão que é morador de rua.
Em relação aos animais, ótima pergunta. O presidente da República acaba de sancionar uma lei que traz de uma forma assim, mais clara aquele cidadão que trata mal os animais. Então, a minha intenção inicial é fazer um convênio com a captação de recursos financeiros para as associações protetoras dos animais, para custear alimentação, atendimentos veterinários, trazer a castramóvel para Barbacena. Hoje eu ando pelas ruas de nossa cidade, muitas pessoas ligadas à Associação Protetora dos Animais pedem esse castramóvel. Vamos fazer uma parceria com a iniciativa privada para trazer esse castramóvel, que, sem sombra de dúvida, será uma defesa em favor dos nossos animais. E pretendo, na área de lazer, no Parque de Exposição, criar o Santuário dos Animais. Lá vão famílias visitarem sábado, domingo e feriado o Parque de Exposição, na área de lazer, e eles poderão adotar os animais que nós recolhemos na rua e que nós vamos tratar e criar um canil municipal dentro do próprio Parque de Exposição para receber esses animais que hoje vivem na rua de nossa cidade. Claro, perfeito. Chegamos, então, à nossa 9ª pergunta, e a questão agora é sobre como a população vai poder participar de seu governo. Mais uma vez, o senhor tem 3 minutos para nos responder. Salim, o orçamento participativo é o orçamento que os vereadores, através da Câmara Municipal, vai ouvir os moradores em relação à participação popular no orçamento municipal do nosso município. E eu gostaria de falar para a população de Barbacena que eu não vou ser um prefeito de gabinete, eu vou ser um prefeito dos bairros. Eu quero ir para os bairros, eu quero ouvir a população. Além do orçamento participativo, eu quero ouvir os moradores dos bairros e dos distritos de nossa cidade para ver qual a reivindicação, quais os problemas que esses moradores enfrentam no dia a dia, para nós determinar, através dos nossos secretariados, que vai ser um secretariado qualificado. Eu quero escolher para cada área e cobrar o quê? Resultado e produtividade. E isso nós faremos com muito vigor, com muita determinação em relação à participação popular nas nossas obras e na nossa edificação, na nossa infraestrutura das ruas e da periferia e também das estradas da zona rural. Perfeito. Candidato, a gente está se aproximando agora do fim e o senhor tem, então, 2 minutos para se dirigir de forma livre ao seu eleitor, fazendo a ele aí o seu apelo em relação às eleições de 15 de novembro. Fique à vontade. Primeiro eu gostaria de agradecer esse espaço que a Rádio Sucesso e Barbacena Online me dá, e dizer ao meu querido barbacenense que eu vou combater a desigualdade social nessa cidade 24 horas por dia. Porque nós não podemos mais viver numa cidade onde uma minoria tem tudo que não precisa de nada e uma maioria que é massacrada, que é abandonada, esquecida pelo poder público, que precisa de tudo, não tem absolutamente nada. Nós queremos abraçar a causa daquele cidadão e daquela cidadã que nunca teve oportunidade nessa cidade. E nós estamos determinados, focados, para que essa situação se inverta. O ano que vem, Barbacena completa 230 anos de existência. Eu quero começar com escrever uma nova página nesses 230 anos de Barbacena. Por isso, eu preciso contar
com o voto de você, barbacenense. E cada voto que eu tiver nessa cidade, pode ter certeza que eu vou valorizar esse voto, tá certo? Então, eu quero aqui, finalmente, agradecer ao espaço que a Rádio Sucesso e Barbacena Online me concede para conversar com nossos queridos barbacenenses, principalmente o barbacenense que não acredita mais em ninguém para ter uma Barbacena, fazer uma Barbacena de uma cidade de todos para todos. E nós estamos empenhados nessa função de resgatar a imagem da administração pública de Barbacena. Então, eu quero agradecer e deixar meu abraço a todo barbacenense e que nós sejamos certos, que nós estamos preparados com uma equipe qualificada. Vou buscar no servidor efetivo aquela área que no meu grupo político... Os 2 minutos, por favor, já se encerraram. Eu vou buscar. Obrigado, Salim. Claro. Eu queria muito agradecer a sua participação, Pedrinho do Vale, conosco aqui nessa série de entrevistas desenvolvidas pela Rádio Sucesso e pelo portal de notícias Barbacena Online, no sentido de levar ao nosso eleitor informações para que ele possa fazer a melhor escolha no dia 15 de novembro, sabendo aí o que pensam os nossos candidatos. Muito obrigado mais uma vez, Pedrinho, e a gente segue aqui com a próxima entrevista amanhã, aqui no Contato Direto e também no canal BOL, que fica no YouTube. Muito obrigado. A gente deseja agora ao senhor boa sorte na campanha. Obrigado. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.